Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Estamos aqui para falar de estratégia de pequenas e médias empresas. Estratégia PME, que é a nossa disciplina aí. Nós falamos na aula anterior sobre estratégia do Oceano Azul, como que você, estratégia do Oceano Vermelho, como você traçar as estratégias. E agora nós vamos para os conceitos de administração estratégica, que é muito importante nós termos em mente. Pessoal, nós vamos adentrar agora alguns conceitos bem específicos que é muito importante para você ter esse conhecimento, beleza? Uma estratégia bem formulada deve conter alguns tópicos específicos aí. Primeiro, a consistência, pessoal, ou seja, a estratégia ela deve apresentar algumas metas e políticas claras. Pessoal, aqui é óbvio, você vai construir uma estratégia de maneira que ela seja consistente, ou seja, condizente com aquilo que você planejou. Muitas pequenas e médias empresas elas fecham as portas durante os primeiros 6 meses ou um ano de existência. Por quê? Porque elas não têm estratégias consistentes. A empresa começa pequeno, em uma pequena cidade do interior, digamos Santa Maria de Jetibá, e a empresa ela logo já quer vender ao exterior e ser maior que as empresas locais. Calma, né? Você está montando o seu pequeno negócio numa pequena região, de uma pequena cidade, do interior de um estado. Então, você deve começar passo a passo, montar a sua estratégia devagar, para um dia você chegar numa posição maior. Então, esse é o grande problema da consistência. Muitos pequenos e médios, né, e microempresários, eles se confundem nessa consistência, não conseguem ter uma perenidade, né, não conseguem estabelecer um objetivo um objetivo empresarial que ele seja sustentável, né, aquela questão da empresa ser autossustentável. Não estou falando de sustentabilidade a nível ambiental, mas ela ser autossustentável, pelo menos ela pagar as suas contas. Aí sim, aí ela consegue se manter no mercado para no futuro visar um lucro. Beleza? Então, continuando aí. Uma empresa consistente, né, ela tem que ser consistente também com o seu objetivo pretendido. Né? Eu coloquei aqui um exemplo, o IF Centro Serrano, querendo abrir uma graduação em propriedade intelectual. Pessoal, observe bem, olha a nossa região, aonde a gente está aqui. E aí, é uma região de difícil acesso, é uma região que não está dentro de uma grande metrópole. Então eu vou abrir uma graduação em propriedade intelectual, sendo que acho que existem 2 graduações dessa no Brasil e um mestrado apenas, que é do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então eu vou abrir uma graduação aqui, olha a coerência, cadê a coerência? Será que eu vou ter público para isso? Outro exemplo que eu coloco aqui, né, algumas vinícolas. Você é um pequeno produtor regional e aí você coloca o seu vinho, o preço do seu vinho aí em torno de R$800 a garrafa. Você é um pequeno produtor regional. Professor, mas o meu vinho é muito bom, é de qualidade. Tudo bem, eu não estou discutindo isso com você. O problema é você conseguir provar para o público que é consumidor de vinho, né, e geralmente é um público de alta classe, alto padrão, que o seu vinho que está chegando agora no mercado já vai bater de frente com os melhores vinhos que custam 1.000, 2.000, né, até bem mais, aí, 10.000, 20.000 a garrafa. Então é muito complicado, você ainda está ingressando no mercado, então falta consistência. Uma outra legal que eu coloco para vocês aqui é a Globo e a SBT. O Silvio Santos, ele simplesmente, uma época atrás, ele falou: a SBT compete pelo 2º lugar. O primeiro é da Globo. Obviamente agora, né, devido às plataformas de streaming, tem muita coisa mudando, né, a nível de televisão. Eu já falava desde o meu início da graduação lá em 2005, eu falava, a televisão vai acabar, né, e a gente está caminhando para o fim da TV. Mas enfim, o que eu quero falar para vocês aqui é em relação
Globo SBT. O Silvio Santos sempre foi muito claro. Nós competimos pelo segundo lugar, que o primeiro é da Globo. Consonância. A estratégia deve sempre representar, né, ou mostrar uma resposta adaptativa, ao ambiente, tanto externo quanto interno. Ou seja, a estratégia ela deve ser um pouco consoante, mostrando com aquilo que está no mercado e com aquilo que está dentro da empresa. Não adianta você fazer uma coisa em que o mercado de atuação ele se alterou de alguma forma que o seu produto ou serviço você não consegue vender mais. Ou internamente, você tem que produzir também ou prestar o seu serviço olhando quem são os seus colaboradores internos, seus funcionários, como que a empresa se estrutura internamente. Vamos para o exemplo que fica um pouco mais fácil aí. O ensino presencial em época de pandemia, você consegue fazer? Não. Aí a empresa o que faz? Não, ela não se adequa ao ensino à distância. Meu amigo, se você não se adequa ao ensino à distância, você está fora, porque não tem como ter ensino presencial nesse período de pandemia. Ou seja, os primeiros 2 anos aí, as empresas praticamente faliram, né? Quem não foi para o ensino, quem não se adequou ao ensino à distância. E eu também, né, além de olhar o ambiente externo, olhar o ambiente interno. Eu estou lá exigindo fluência de no mínimo 3 línguas para um trabalhador braçal. Professor, o senhor não está falando então que o trabalhador braçal ele não pode falar 3 línguas? Ele pode. Mas qual é a exigência? Imagina você que fez lá o seu inglês, o seu francês e o seu alemão. Você estudou durante muito tempo a falar 3 línguas. Será que você vai estar disposto a ganhar um salário mínimo? Só se não tiver mais nada no mercado. E geralmente, para quem estuda, para quem tem conhecimento, né, curso, quem tem bagagem, currículo, tem coisa melhor no mercado. Então a estratégia ela tem que ser consonante a muitas questões. Terceiro, né, letra C aí, a vantagem ela deve propiciar uma criação ou manutenção de vantagem competitiva. Ou seja, uma boa estratégia ela deve ter algo chamado, que Porter chama de vantagem competitiva. Aquele exemplo do Uber que eu falei para vocês, o Uber ele conseguiu durante muitos anos se manter, né, como ele ainda é um dos principais, né, meios de transporte por aplicativo aí, né, o principal obviamente, mas hoje você tem alguns. Porém a Uber ela consegue se inovar constantemente de modo que nenhum outro tipo de transporte por aplicativo consegue barrar o seu status aí. E eu gosto muito desse exemplo do iPhone. Pessoal, o iPhone ele é o típico exemplo de vamos colocar smartphone, mas olha como é que o iPhone ele é tão diferenciado que você nem pode chamá-lo de smartphone. iPhone é iPhone e pronto, acabou. Por quê? Porque ele tem uma demanda no mercado. Ele criou uma demanda. Muitos consumidores de iPhone eles não querem nem saber de outro tipo de telefone. Por quê? Porque o iPhone ele conseguiu se diferenciar e conseguiu inovar de determinada forma, entregando qualidade, principalmente aquela palavrinha que é valor para o seu cliente. Ele entrega determinado valor ao seu cliente que o cliente ele não consegue se adaptar a outro aparelho. E ele é consumidor fiel do iPhone. Então o iPhone ele é um exemplo muito clássico para a gente da empresa se reinventar, se inovar dia após dias aí. Então o iPhone ele com certeza ele tem uma vantagem competitiva muito alta. Por quê? Porque não importa com o passar dos anos, ele vai se inovando, se reinventando para se manter no mercado. E por fim, a gente tem a viabilidade. Óbvio, a sua estratégia ela deve ser viável. Pessoal, não adianta você montar uma estratégia e que ela é absurda, né? Vamos voltar ao exemplo que eu dei para vocês aí. Você com uma pequena empresa, dentro de uma pequena região, no interior de um estado, você querer montar uma estratégia que daqui a 1 ano
você vai ser uma multinacional, está exportando para o país inteiro e ganhando milhões ou bilhões em seu caixa. Isso é surreal. Então você, o pequeno, principalmente o pequeno, o micro pequeno e até o médio empresário, ele deve ter o pé no chão. Porque se ele for com uma estratégia surreal, 3 meses, meu amigo, 3 meses, no máximo 6, você está fora do mercado aí. Porque o mercado, ele é muito fiel, ele é muito fidedigno às suas regras. E se você não segue a regra do mercado, é lógico, professor, eu não posso criar um produto inovador no mercado. Lógico que pode, mas vai com calma. Se você acha que você vai chegar no mercado, vai derrotar todo mundo, vai sair destruindo todo mundo, que a sua ideia é a melhor do mundo, a pancada pode ser muito grande para você, beleza? Vamos a alguns exemplos aí que fica mais fácil, né? Se você lá quer montar uma famosa rede de fast food, esse é um outro exemplo muito interessante, né? Eu sou inovador porque não existe nenhuma não existe nenhuma cafeteria aqui, então eu vou trazer uma das cafeterias mais famosas aqui para o Espírito Santo, para Santa Maria de Jetibá. Será que você vai conseguir trazer, né? Então, pessoal, é muito complicado você conseguir trazer aí algo que, se nem existe na região metropolitana de Vitória, você trazer para Santa Maria de Jetibá e fazer dar certo. Mas o Burger King, pessoal, o Burger King todo mundo conhece, né? O Burger King todo mundo conhece. O Burger King eu vou trazer aqui para Santa Maria e vai ser um sucesso. Será? E aí você tem que pensar o seguinte: será que ninguém tenta trazer um Burger King, um McDonald's para Santa Maria? Pessoal, algumas redes de fast food, elas só entram na cidade se existe uma viabilidade de consumidores. Você tem que ter não sei quantos consumidores por metro quadrado, ou quantos mil consumidores por quilômetro quadrado. Se você não tem, a empresa não vai sujar o seu nome para isso. Outra coisa, viabilidade. 1,5 milhão para você montar uma empresa, uma franquia do McDonald's, uma franquia pequena do McDonald's. Será que esse 1,5 milhão vai voltar em quantos anos em Santa Maria de Jetibá? Será que é viável? Pessoal, então nós ficamos aí com o nosso primeiro vídeo da parte 1 ainda dos conceitos gerais de administração estratégica. Até o próximo vídeo.